Vamos fazer agora a segunda parte. A segunda parte está aqui embaixo. Ó. É uma questão aqui sobre uma eleição. Uma cidade tem 25 mil habitantes, dos quais 20 mil estão aptos a serem eleitores, ou seja, a votar. Porém, no dia da eleição, 4 mil eleitores faltaram e terão que justificar sua ausência depois. Nessa eleição, disputaram o cargo de prefeito 3 candidatos: o candidato Alberto, o candidato Benedito e a candidata Célia. Dos votantes, 15% votaram em branco ou anularam o voto. 6.400 votaram no candidato Benedito. 25% dos que foram votar votaram no candidato Alberto. E 3.200 votaram na candidata Célia. Ganha a eleição nesta cidade quem tem a maioria dos votos válidos, isto é, descontados os brancos e nulos, já que em cidades com menos de 200 mil eleitores não há segundo turno. Analisando os dados dessa eleição, responda as perguntas abaixo. Bom, então vamos lá. Vamos esquematizar aqui, porque tem muita informação, né, nesse exercício, e a gente costuma fazer um esquema porque é mais fácil de ler a situação, né? Então, vocês já sabem que em cidades que têm menos de 200 mil eleitores não tem segundo turno. E aí ganha a eleição quem tiver a maioria dos votos válidos, né? Igual, por exemplo, em São José da Lapa, teve eleições aí, ganhou o candidato que teve a maioria dos votos válidos, né? Os votos válidos são aqueles descontados, os votos brancos e os votos nulos. Então, você junta, todo mundo vai votar, eles contam lá quantos votos tem, tiram os votos brancos e os votos nulos, e quem tiver a maior quantidade dos votos válidos ganha a eleição. Se for em uma cidade que tenha, cidade, no caso do país, no caso da eleição geral, que tem a cidade que tem mais de 200 mil eleitores e um dos candidatos não obteve a maioria dos votos, aí realiza-se o segundo turno, né? Bom, vamos esquematizar aqui o que está acontecendo nesta cidade, nesta eleição. Então lá, a população é 25 mil pessoas. Então tem 25 mil pessoas. Está escrito tudo isso no exercício. Olha, uma cidade tem 25 mil habitantes. Aqui 25 mil habitantes, né? Dos quais 20 mil estão aptos a serem eleitores, ou seja, a votar. Quer dizer, desses 25 mil, 20 mil são eleitores. O que significa, então, que 5 mil não são. Né? Porque habitante conta todo mundo. Conta jovem, criança, idoso, adulto, conta todo mundo. Né? A gente sabe que pode votar apenas aqueles que têm que têm entre 16 e 18 anos, mas é facultativo, né? A pessoa vota se quiser, e as pessoas que têm mais de 70 anos também, o voto é facultativo, votam se quiser. Mas todo mundo deveria votar sempre, né? As crianças, os menores de 16 anos, não podem votar. E aí, toda essa galera que não pode votar está aqui. Os que podem votar são os 20 mil, foi o que o exercício disse. Uma cidade tem 25 mil habitantes, os quais 20 mil estão aptos a serem eleitores, ou seja, a votar. Quer dizer, 5 mil não pode votar por algum motivo, né? Porém, no dia da eleição, 4 mil eleitores faltaram. Então, quer dizer, daqueles que podem ser eleitores, 4 mil faltaram. Então, isso aqui, 4.012 eleitores faltaram. O que significa que 16 mil foram. Correto? 16 mil foram lá votar. Tudo bem? O que acontece, então? 4 mil eleitores faltaram e terão que justificar sua ausência depois. Então, 16 mil foram votar. Nessa eleição, disputaram o cargo de prefeito, né? 3 candidatos, o Alberto, o Benedito e a Célia. Dos votantes, ou seja, dos que foram votar, 15% votaram em branco ou anularam. Então, aqui, ó, dessa turma aqui, dos que foram, 15% votaram em branco ou anularam. Então, 15% votaram em branco ou anularam. Voltando aqui, então, dos votantes, 25% votaram em branco ou anularam o voto. 6.400 votaram no Benedito. Então, 6.400
votaram no Benedito. 25% dos que foram votar, votaram no Alberto. E 25% dos que foram votar, votaram no Alberto. E 3.200 votaram na Célia. Votaram na Célia. Ganha a eleição nessa cidade quem tem a maioria dos votos válidos, isso é, descontados os votos brancos e nulos, já que em cidades com menos de 200 habitantes não tem eleitor no segundo turno. Aquela história que eu já expliquei para vocês. Analisando os dados dessa eleição, agora a gente pode responder as perguntas. Então aqui eu esquematizei o que aconteceu, olha só. 25 mil são os habitantes, isso corresponde a 100% da cidade. 20 mil são eleitores e 5 mil não são eleitores, ou seja, não podem votar. São as crianças, né? As pessoas que têm algum problema, que não podem votar. Tá? São 20 mil eleitores. Quer dizer, então, olha, isso aqui é 100%, 20 mil corresponde a 80%. Né? Porque 80% de 25 mil dá 20 mil. Logo, isso aqui são 20%. Né? Se eu calcular 80% de 25 mil, dá esses 20 mil aqui. Dos 20 mil que são eleitores, 4 mil faltaram, o exercício falou, e aí eu concluí que 16 mil foram. Porque 16 mil com 4 mil tem que dar os 20 mil eleitores. E dos que votaram, 15% votaram em branco anular, 6.400 votaram no Benedito, 25% no Alberto, 3.200 na Célia. Vamos agora responder as perguntas aqui que foram feitas. Foram feitas, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perguntas. Letra A. Qual porcentagem de habitantes da cidade estão aptos a votar? Bom, os aptos a votar são esses 80% aqui. Né? Como que eu cheguei nessa conclusão? Quantos por cento, só para a gente fazer a continha aqui, né? Vamos fazer a conta aqui. Aqui eu coloco os dados. A gente vai completando depois, vamos fazer só uma separação aqui para fazer as contas. Então, letra A. A letra A é: qual porcentagem de habitantes da cidade estão aptos a votar? Olha, X% dos 25 mil habitantes dá 20 mil. Por que eu estou fazendo assim? Porque ele me falou que a população é 25 mil. Só que 20 mil são eleitores. Eu quero saber essa porcentagem aqui. Então, quantos por cento de 25 mil dá os 20 mil que são eleitores? É essa porcentagem. Então, eu corto esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, e aí vai ficar 250x igual a 20 mil. Então, x vai ser 20 mil por 250. 20 mil por 250 dá 80%. Então, 80% são os eleitores. Então, qual porcentagem de habitantes da cidade estão aptos a votar? 80%, que correspondem a 20 mil pessoas dos 25 mil que são habitantes. Então, resposta letra A, 80%. Letra B. Qual percentual de eleitores faltou ao pleito eleitoral e terão que se justificar? Bom, então, qual o percentual dos eleitores? O total de eleitores é 20 mil. Então, eu quero saber quantos por cento de 20 mil dá 4 mil. Né? Ou eu posso contar também quantos por cento foram, porque aí a diferença vai ser dos que faltaram. Mas aí é uma questão de opção. Correto? Então, a pergunta foi: qual o percentual de eleitores, está aqui, percentual de eleitores, faltou e terão que se justificar? Eu posso calcular esse percentual ou esse percentual aqui. Eu vou calcular esse percentual aqui, quer ver? Olha só. Quantos por cento de 20 mil, que são os eleitores, dá 16 mil? Porque esses aqui são os que foram votar. Né? E aí, fazendo essa conta aqui, vai dar, cortando esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, vai dar
200x igual a 16.000. X também vai dar 80%. Então, isso aqui corresponde a 80% dos eleitores. Então, olha só, esse 80% é 80% dos habitantes. Só que esse 80% aqui é 80% dos eleitores. Consequentemente, isso aqui deve ser 20%. Então, a pergunta foi, qual percentual de eleitores faltou ao pleito eleitoral que terão que se justificar? 20% terão que se justificar. Como é que eu fiz essa conta? Quantos por cento dos eleitores dão 16.000? Os 16.000 são os que foram. Foram 80%. Os que faltaram são os 20% que não estavam lá. Porque 80 com 20 tem que dar 100%. Que corresponde aos 4.000. Então, 4.000 terão que se justificar porque faltaram. Poderia fazer utilizando os 16.000 ou utilizando os 4.000, que daria no mesmo. Mas já seria os 20% aqui. Letra C. Qual o percentual de cidadãos faltou ao pleito eleitoral e terão que justificar? Qual o percentual agora de cidadãos? De cidadãos são isso aqui, ó. Então, qual o percentual, X%, de 25.000, que é o de cidadãos da cidade, dá 4.000. Então, quantos por cento do total da população dá os 4.000 que faltaram? Corta isso com isso, corta isso com isso. Vai ficar 250x igual a 4.000. É isso mesmo, 4.000. E aí isso aqui vai dar 4.000 dividido por 250 vai dar 16%. Então, 16% da população não foi. Que é dos cidadãos. Não foram. Essa é a letra C. Então, quantos por cento dos cidadãos que faltaram? Os que faltaram são 4.000. Aí, quantos por cento do total dá 4.000? 16%. Essa é a letra C. Põe um outro papel aqui atrás. Vamos fazer a letra D. A letra D está perguntando o seguinte. Quantos votos foram em branco ou anulados? Olha só. 15% dos 16.000 foram em branco ou anulados. Ou então é 15% de 16.000. 15% de 16.000 a gente calcula assim. Corta esse zero com esse zero com esse. Aqui ficou 1, então 15 vezes 160. 15 vezes 160 dá 2.400. Então, 2.400 votos nulos. Então, 2.400. Letra E. Qual o percentual de votos do candidato Benedito em relação aos eleitores que foram votar? Bom, em relação aos que foram, o Benedito recebeu 6.400 desse percentual aqui dos que foram. Então, agora eu quero saber quantos por cento de 16.000 dá 6.400. Ou seja, qual que é a porcentagem do Benedito? Né? Então, quantos por cento, quantos é X, né? Dos 16.000 que foram votar, são 6.400. Porque se o Benedito ganhou 6.400 votos, qual que é a porcentagem dele? Como é que faz aquele cálculo de porcentagem? É desse jeito que faz. Ó. X% do total, 6.400. Vamos lá? Isso, corta com isso corta com isso. Vai sobrar 160x igual a 6.400. Então, x é igual a 6.400 dividido por 160. Isso aqui vai dar 40%. Então, o Benedito recebeu 40% dos votos. Que corresponde a 6.400 dos 16.000. Então, essa é a letra E. Vamos passar agora aqui a letra F. Letra F pergunta: quantos votos recebeu o candidato Alberto? O Alberto recebeu 25% dos 16.000. Então, 25%
vezes 16 mil. Corta isso com isso, corta isso com isso. 25 vezes 160. 25 vezes 160 dá 4 mil. Então, o Alberto recebeu 4 mil votos, que corresponde a 25% dos 16 mil. Letra G. Qual o percentual de votos da candidata Célia? Bom, a candidata Célia recebeu 3.200 votos de 16 mil. Então, quantos por cento de 16 mil dá 3.200, que foi o que a Célia recebeu, né? Agora observe o seguinte, 6.400 corresponde a 40%, que foi o Benedito que ganhou. Observe que a Célia teve a metade dos votos do Benedito, ó, porque 3.200 é metade de 6.400. Então a porcentagem dela deve ser a metade também, né? Vamos ver se vai dar aqui a metade. Corta isso com isso, corta isso com isso. Fica 160x igual a 3.200. Logo, x é igual a 3.200 por 160, que dá exatamente os 20%. Então, a Célia recebeu 20% dos votos, né? Faz todo sentido. Essa é a letra G. E agora a letra H. Letra H diz o seguinte. Quem ganhou a eleição... Não, quem ganhou a eleição, obviamente, é quem tem mais votos, né? Quem ganhou a eleição e... Qual o percentual dos votos válidos recebeu o ganhador? O percentual dos votos válidos, né? Bom, letra H. Quem ganhou a eleição foi o Benedito, obviamente. Então, o Benedito ganhou a eleição. Por que o Benedito ganhou a eleição? Porque ele teve mais votos. Ó. O Benedito teve 6.400, o Alberto teve 4.000, a Célia teve 3.200. Então, o Benedito ganhou porque nessa cidade não tem segundo turno, ganha quem tiver mais votos. No caso para prefeito. Então, o Benedito ganhou. Agora a gente tem que calcular qual porcentagem de votos o Benedito teve em relação aos votos válidos. Porque essa porcentagem aqui é em relação ao total dos que foram votar. Mas os votos válidos tem que descontar branco e nulo. Então, o total de votos é 16 mil. Menos brancos e nulos. Os brancos e os nulos são 2.400. Fazendo essa conta, vai dar um total de 13.600 votos. Esses votos aqui são o que a gente chama de votos válidos. São os votos dados a algum candidato. Eu quero saber quantos por cento dos votos válidos o Benedito teve. Então, quantos por cento dos votos válidos deu os votos do Benedito, 6.400. Então, quantos por cento de 13.600, que são os votos válidos, dá a votação do Benedito? Vamos cortar esse zero com esse zero com esse zero. 136x é igual a 6.400. Portanto, o x é igual a 6.400 dividido por 136. X é a percentual de votos que o Benedito teve válidos. Isso aqui dá aproximadamente 47%. Então, olha só. O Benedito teve 40% dos votos das pessoas que foram. Mas, descontando os brancos e os nulos, o Benedito teve 47% dos votos válidos. O que significa, então, que ele ganhou, obviamente, a eleição mesmo. Né? Era só isso que era para fazer aí na segunda parte dessas questões de porcentagem aí do trabalho. Né? Volta o vídeo direitinho, dá uma olhada, vê que tipo de conta que eu estou fazendo, que não é tão complicado quanto parece, tá?